Talvez a sua barriga não seja falta de força de vontade. Talvez seja medo, sim, medo. Medo de ouvir a mesma história do seu pai, medo de ouvir do médico a mesma frase que a sua mãe ouviu. Você cresceu vendo comprimidos em cima da mesa, viu exames alterados no assunto de domingo, ouviu a nossa família, todo mundo tem diabetes, você vai ter também. E sabe o que ninguém te explicou? Que o seu corpo ouviu também e a sua mente está tentando sobreviver a isso. Preciso que você entenda uma coisa que ninguém fala. A gordura abdominal, ela não é só um excesso de comida, ela é um alerta. Quando você cresce num ambiente onde a doença é como se fosse uma sombra constante, o seu corpo passa a viver no modo de defesa. O cortisol fica mais alto, insulina desregulada, o sono mais leve, ansiedade crônica. E a ansiedade sim vira fome. Mas não é de comida, é fome de segurança. Você já percebeu que aquela vontade de doce aparece exatamente quando você está preocupada? Quando você pensa assim, e se eu também desenvolver diabetes? E se o meu exame der alterado? E se eu também estiver caminhando para o mesmo destino? O seu metabolismo não é burro, ele está simplesmente tentando te proteger do perigo. Só que ele aprendeu que o perigo é constante, então ele guarda energia, guarda gordura, principalmente na região abdominal, porque biologicamente barriga é reserva estratégica. O problema não é você, é o estado de ameaça silenciosa que você vive há anos. E tem mais uma coisa que às vezes é difícil de ouvir. Você não quer só emagrecer. Eu sei que você quer quebrar esse ciclo. Você quer provar que pode ser diferente, mas aí a ansiedade bate, a ansiedade pede comida, a culpa aumenta o estresse e o cortisol favorece, adivinha? A gordura abdominal resistente. Percebe o loop? Isso não é falta de disciplina, é o metabolismo reagindo a um ambiente emocional. Preciso te fazer uma pergunta agora. Você está tentando emagrecer brigando com o seu corpo ou você está tentando entender o que ele está querendo te dizer? Porque quando você só corta comida, faz dieta restritiva, passa fome e se pune, seu corpo entende isso como escassez. E se há histórico de diabetes na família, ele fica ainda mais sensível à estabilidade glicêmica. Resultado, mais compulsão, mais retenção, mais frustração. Ansiedade que vira fome emocional é muitas das vezes uma desregulação da glicose misturada com a memória emocional. Você não está fraca, você está em alerta e muitas das vezes ninguém nunca te ensinou a regular isso. Te ensinaram a cortar caloria, mas não te ensinaram a ler os sinais metabólicos. Te ensinaram a cortar carboidrato, mas não te ensinaram a estabilizar o cortisol. Te ensinaram a ter medo da genética, mas não te ensinaram que genética não é sentença. Histórico familiar aumenta a predisposição, mas o ambiente, comportamento e a regulação metabólica escreve o restante dessa história. E sabe qual é a parte mais injusta disso tudo? Você começou a lutar contra o seu corpo quando ele estava tentando te proteger. O seu metabolismo, ele não é um inimigo, ele é um tradutor mal compreendido. E é exatamente isso que eu faço. Eu traduzo a linguagem do seu metabolismo para você parar de lutar contra o seu próprio corpo. Porque quando você aprende por que a sua barriga acumula gordura, por que a sua ansiedade pede doce, por que a sua fome não é só física e por que a sua família influencia seus padrões, você sai da culpa e entra na estratégia. E emagrecer no seu caso não é só déficit calórico, é segurança metabólica. É regular o sistema nervoso, é diminuir a glicose, é diminuir o seu cortisol, é criar previsibilidade para um corpo que viveu anos em alerta. E quando o corpo se sente seguro, ele para de estocar. Quando a sua memória está mais segura, ela para de descontar na comida. E talvez você não precise de mais uma dieta, você precisa entender o histórico que o seu corpo está tentando te falar. E talvez aquela gordura abdominal resistente seja o capítulo final de uma ansiedade que começou lá atrás. Mas a boa notícia é que uma história, ela sempre se reescreve. Se você se identificou, se você também cresceu vendo diabetes dentro da sua casa, se você sente que a sua fome é mais emocional que física, comenta aqui embaixo, eu vou quebrar esse ciclo. Porque você não nasceu para virar estatística, você nasceu para construir a sua própria história, seu próprio destino e a sua própria saúde. Gostou desse vídeo? Desce aqui embaixo, já se inscreve no canal para você ficar atualizado para mais vídeos como esse, compartilha com alguém que está precisando ouvir essa mensagem e deixa o seu like. Um abraço e até a próxima!